Eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão. Essa é a rádio e esse é o programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima, sempre na Rádio Universitária 95,9 FM, ao vivo, todas as quintas-feiras, e também com transmissão na TV Universitária, canal 2.1, com transmissão às sextas e de segunda a quinta. Bom, lembrando que você pode acompanhar a nossa rádio também online, basta acessar radio.ufrr.br ou baixar o aplicativo Rádiosnet em seu aparelho e procurar por UFRR. Bom, se você está no ensino médio e pensa em fazer faculdade, mas também não sabe ainda qual curso quer fazer, ou se você quer conhecer melhor a Universidade Federal de Roraima, esse programa é para você. Porque semana que vem, nos dias 29 e 30 de julho, a UFRR promove o evento UFRR de Portas Abertas. É uma oportunidade para visitar o campus Paricarana, conhecer os cursos, laboratórios, programas de bolsas e tirar suas dúvidas sobre o processo seletivo para ingresso na nossa instituição e o dia a dia de quem estuda por lá na nossa universidade. Quem veio trazer informações sobre esse evento foi a professora Leuda Evangelista, pró-reitora de Ensino e Graduação. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite, mesmo em cima da hora, né? Nós é que agradecemos, Jéssica, porque esse é um momento muito importante para a Universidade Federal de Roraima. É um momento que a gente recebe nossos futuros acadêmicos. E estar aqui hoje para falar sobre isso, para fazer esse convite, ele é muito importante para que a gente possa alcançar o objetivo do programa, que que as pessoas conheçam a UFRR, que as pessoas conheçam a nossa qualidade de formação, os nossos cursos e o que nós temos a oferecer para a sociedade. Então, explica para a gente qual é a dinâmica do UFRR Portas Abertas, como é que funciona e quando foi que ele surgiu? Esse projeto da Universidade Portas Abertas ele já existiu em gestões anteriores e ele foi retomado nessa gestão. Ano passado, nós fizemos o primeiro UFRR de Portas Abertas e, com ele, nós tivemos um aumento de 20% das inscrições do vestibular. Então, a comunidade veio, conheceu a universidade, conheceu os cursos e isso teve uma procura significativa no nosso processo seletivo. Ele tem como objetivo trazer a comunidade estudantil da educação básica, do ensino médio, para que conheça as instalações da UFRR, conheçam as formas de acesso e permanência na UFRR, porque, além de acessar, a gente tem programa que auxilia na permanência desse aluno, os cursos, o perfil profissional que ele vai poder ter depois de formado, as áreas de atuação, estágio, campo de trabalho. E ele é um evento que ele é destinado aos alunos do ensino médio, mas ele é aberto à comunidade geral, porque a comunidade geral que ainda não fez uma universidade, não fez um curso superior, também pode vir para conhecer a nossa oferta de cursos, o que nós oferecemos para a sociedade. Ele vai acontecer, como você já disse, nos dias 29 e 30, na UFRR, no Centro Amazônico de Fronteiras. Nós estaremos recebendo das 8h30 às 11h30, num primeiro momento, e depois das 14h30 às 17h30. A senhora trouxe um dado muito importante aí, esse aumento de 20% nas inscrições do vestibular, realmente um resultado importante do UFRR Portas Abertas do ano passado, e que acaba democratizando a universidade, né? Mostrando a universidade para a população, aproximando mais. Isso, porque, por incrível que pareça, Jéssica, as pessoas ainda acham que a universidade pública, a Universidade Federal de Roraima, ela é paga. Eu lembro que, no ano passado, na primeira edição, quando nós retomamos, a gente conversa com os estudantes que estão visitando os estandes. E aí, nessas conversas, uma aluna disse assim, eu não sabia que eu podia estudar aqui e que eu não tinha que pagar para estudar aqui. Então, ainda há, principalmente nas escolas mais distantes, essa falta de informação do próprio acesso à universidade pública e gratuita. Então, também é o momento da gente conversar com esses alunos e mostrar qual é a forma de acesso, de ingresso na Universidade Federal de Roraima. E aí, as pessoas conhecendo, elas se candidatam aos nossos processos seletivos.
A universidade, às vezes, ainda é muito distante de algumas realidades, de algumas pessoas, né? Então, transpor esses muros é muito importante para a instituição. É interessante isso que a senhora trouxe, das pessoas acharem ainda que precisa pagar, né, para fazer uma graduação, e a gente ainda tem uma realidade no nosso estado de muitas famílias de pessoas que ainda não acessaram o ensino superior. Então, esse também é um momento para essa mudança de chave em algumas famílias, até para ascensão social. Para essa mudança de chave, para a divulgação da Universidade Federal de Roraima, para saber que eu tenho, que eu posso, desde que eu me candidate ao processo seletivo, concorrer a uma vaga, fazer um curso superior, democratizar a universidade pública. E aí é interessante a gente trazer aqui que a universidade já lançou o edital do vestibular 2026, com as vagas abertas para vários cursos, né, da instituição. São 38 cursos. A gente estava. O edital foi lançado, a inscrição começa um dia antes do Portas Abertas, no dia 28, e está aberto o período de isenção de inscrição, né? Para quem não sabe, a gente pode pedir isenção dependendo da minha faixa salarial e não pagar o processo seletivo da universidade. Então, é mais um processo de democratização. No Universidade de Portas Abertas, a gente tem uma dinâmica com os alunos que a gente explica o processo seletivo numa das falas, né? A Comissão Permanente de Vestibular explica, mostra onde está o edital, fala de como acessar, de como pedir a isenção. A gente dá todas essas informações. Isso, eu ia chegar justamente na questão da isenção, que é uma forma importante de pessoas cadastradas no CAD único, pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, participarem do processo seletivo. E aí a senhora citou uma questão importante da programação. Fala como é que está, né, pensada a programação desse ano, quais são os setores da instituição que estarão presentes no Portas Abertas. A gente está desde abril trabalhando nesse projeto. A nossa primeira reunião, na verdade, foi em março, com a Secretaria Estadual de Educação, para articular com as escolas. O nosso interesse é que as escolas tragam os estudantes do terceiro ano, primeiro e segundo também, mas o público prioritário é o terceiro ano, para que a gente pudesse fazer essa logística. Um evento como a Universidade Portas Abertas, ele envolve todos os setores da universidade, todas as pró-reitorias, os servidores, porque a gente precisa de uma logística. A gente organiza como se fosse uma feira de profissões para mostrar os cursos dentro do CAF. E nessa edição, nós temos 35 cursos que vão estar lá para receber esses nossos futuros acadêmicos. Então, a gente precisa de uma estrutura grande. E a programação ela foi organizada da seguinte forma. A gente conversou com a secretaria e com as escolas, fizemos um pré-cadastro das escolas para ter uma noção de público e de transporte, porque eu preciso trazer esses alunos, e a maioria das escolas não tem como trazer os alunos. Nós contamos com alguns parceiros também para a questão da logística de transporte. O lanche que a gente serve para os alunos que vão visitar, porque eles, ao invés de estar na escola, estão na universidade e precisam... E na escola eles teriam a merenda. Exatamente. Então, a programação está organizada. A gente tem uma turma que chega às 8h30, aí a gente tem uma palestra inicial com a palavra do reitor, do magnífico reitor e do vice-reitor, depois uma apresentação cultural para animar os jovens, né? E uma palestra com a comissão, uma pequena palestra com a Comissão Permanente de Vestibular, que vai falar sobre forma de ingresso na universidade, questão de vagas, né? Cotas. Não, questão de cotas, mas concorrência, desculpa, tinha esquecido. A concorrência nos cursos, dia de prova, a gente distribui os cadernos do vestibular, então a Comissão Permanente de Vestibular ela dá um panorama para o ingresso dentro da universidade pelo processo seletivo de vestibular. Falamos das datas específicas para que eles não se percam. Depois a gente tem uma palestra com a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que vai falar sobre permanência, acesso, a bolsa que os alunos têm direito quando ingressam na UFRR, os auxílios que eles podem, o restaurante universitário. Aí esse ano a gente não vai conseguir fazer o
que a gente sonha, que é fazer teste vocacional, porque eu preciso de uma sala específica, de um tempo determinado. Mas o curso de psicologia vai dar uma palestra vocacional, falando um pouquinho de como a gente identifica aquilo que eu quero ser, ou aquilo que eu quero fazer enquanto profissão. E depois tem a visitação dos estandes que ficam no hall do CAF, e esse ano aumentou tanto a quantidade de cursos que nós tivemos que colocar 2 tendas lá fora, que ficarão os cursos que trazem equipamentos como veterinária, zootecnias, engenharias, que trazem experimento. Então, a programação lá está bem diversa, os cursos estão trazendo inovação para fazer oficinas e pequenos experimentos com os visitantes, porque é bom a gente ver a prática, né? Curso de enfermagem também vai estar presente. Então, temos 35 cursos para mostrar o que a Universidade Federal de Roraima faz e quem ela forma. Muito bom, professora, ver esse crescimento também do evento, né? Esse ano, como a senhora falou que houve esse cadastro prévio, né, com as escolas para justamente ver esse público? Qual a estimativa de público que vocês estão esperando? São 4 atividades, né? Porque é manhã e tarde, 2 dias. Nós estamos esperando entre 2.500 a 3.000 alunos e a comunidade em geral. Então, o nosso público médio é esse. E aí, qual a avaliação que a senhora faz em relação ao impacto do evento na vida dos estudantes, na escolha deles em entrar na universidade? Os alunos, quando visitam Portas Abertas, e a gente teve esse depoimento no ano passado, alguns já vão direcionados. Eu quero ver esse curso, aonde esse curso está. E alguns não, eles vão conhecendo nesse evento, depois procuram um pouco mais, e isso, às vezes, influencia ou na mudança ou na ratificação de que é esse curso que eu quero fazer mesmo. Então, isso ajuda também aquele aluno que ainda não sabe, porque hoje os alunos entram na universidade com 16, 17 anos, e é muito novo para você escolher o que você vai querer ser para o resto da vida, né? Então, às vezes, ele não sabe, ele pensa porque a família acha que essa área é mais importante, porque o pai já é. Então, essa oportunidade de conhecer e de vivenciar e de olhar tempo de formação, perfil do egresso, campo de trabalho, o que ele vai desenvolver é importante para que a gente possa ter elementos para decidir com mais a certeza aquilo que a gente deseja. É porque, como a senhora falou, é uma escolha de uma profissão que a pessoa vai levar para o resto da vida e a gente merece ser feliz trabalhando naquilo que gosta, né, professora? A gente precisa ser feliz trabalhando naquilo que a gente gosta, porque a gente trabalha melhor, a gente desenvolve a potencialidade muito mais. Quando a gente trabalha naquilo que a gente não gosta, não rende. Então, gostar daquilo que faz é fundamental. O salário influencia, ele influencia muito, mas gostar daquilo que faz é muito importante. Bom, muito bom. A gente segue conversando no próximo bloco com a professora Leuda Evangelista, pró-reitora de Ensino e Graduação da UFRR, sobre o UFRR Portas Abertas, mas também sobre a atuação da pró-reitoria no âmbito da universidade. Até já! Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Estamos de volta com o programa O Assunto, a Gestão, hoje conversando com a professora Leuda Evangelista, pró-reitora de Ensino e Graduação da UFRR. Bom, professora, para iniciar esse segundo bloco, fala um pouquinho para a gente sobre a atuação da PROEG, né? Às vezes as pessoas escutam, PROEG isso, PROEG aquilo, mas não sabem muito do que se trata e é uma pró-reitoria fundamental para a vida de todos os estudantes da universidade. A PROEG, a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, ela é responsável pelo ensino da universidade, isso é agro e CAP, e pela graduação, todos os cursos de graduação, em tudo que envolve a questão dos cursos, a questão pedagógica, a questão de legislação, ela é realizada
pela PROEG em conjunto com as unidades acadêmicas. Então, criação, extinção, reformulação de PPC, de curso de graduação, estágio, isso tudo é responsabilidade da PROEG, as normativas, oferta de cursos, mas ela não faz isso sozinha, ela faz isso sempre trabalhando em conjunto com as unidades acadêmicas. Então, tudo que se relaciona a ensino e a processo de ensino-aprendizagem é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. E a gente tem visto nos últimos anos, né, para cá, a melhoria da qualidade do ensino através dos índices de avaliação do MEC, do Ministério da Educação. Fala para a gente como tem sido esse trabalho para melhorar essa qualidade do ensino superior na UFRR. A gente tem feito um acompanhamento junto com nas unidades acadêmicas, a gente tem dentro da PROEG uma diretoria de assuntos pedagógicos e uma diretoria de assuntos estudantis. A diretoria de assuntos pedagógicos ela atua diretamente com as coordenações de curso, orientando na construção do PPC, na atualização desses PPCs de acordo com a legislação vigente, de acordo com o momento que a gente vive agora, a sociedade, porque a gente tem regras que a gente precisa seguir. Dentro da PROEG, a gente também tem a Procuradoria Institucional, que é responsável por essas avaliações que são feitas pelo MEC. Então, a gente orienta os cursos, os estudantes. A gente tem feito um acompanhamento muito de perto desse processo, e não só um acompanhamento, a gente tem assessorado, a gente tem disponibilizado os técnicos que a gente tem na PROEG para auxiliar na melhoria e para repensar os nossos cursos de graduação. A gente tem curso da universidade que o início dele é de 1900, da criação da universidade. Então, os PPCs eles precisam ser reformulados para o momento atual que a gente tem e para a legislação que está mudando constantemente. Então, a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, com as suas diretorias, ela auxilia nesse processo. Tem um órgão consultivo dentro da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação para as licenciaturas, que se chama o Fórum das Licenciaturas, que é muito importante, que a gente discute a política de formação de professores para o nosso Estado. E, com isso, a gente, de acordo com a legislação, orienta essas reformulações. Então, a Pró-Reitoria ela funciona não só no sentido de acompanhar, mas no sentido de assessorar para que a gente possa mudar, para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos cursos. E não apenas os cursos de graduação, mas também as nossas escolas, né? Tem o Colégio de Aplicação e a Escola Agrotécnica, que também tem se destacado na rede estadual em relação ao ensino, à qualidade do ensino. A PROEG também tem esse papel. Dentro da PROEG, a gente tem uma coordenação de educação básica que nos ajuda nesse trabalho junto com o Colégio de Aplicação e a Escola Agrotécnica. Então, esse é um trabalho feito em parceria com as unidades acadêmicas. E quais são os trabalhos, as políticas desenvolvidas pela PROEG para apoiar a permanência estudantil e também a diversidade na universidade? A gente tem, dentro da PROEG, a permanência, a gente trabalha em parceria com a PRAE, porque a PRAE a gente trabalha com a questão dos auxílios, mas também a gente trabalha ouvindo as dificuldades que os nossos alunos têm, junto com as coordenações, e pensando em soluções para essas dificuldades no âmbito da instituição. Dentro da PROEG, a gente também tem uma divisão de inclusão e acessibilidade, que pensa, junto com os cursos e conosco, essas adaptações curriculares ou as dificuldades que os alunos que têm deficiência possuem. A gente tem encaminhado, não como a gente gostaria, porque isso não é uma mudança que acontece do dia para a noite, mas a gente tem feito rodas de conversa, a gente tem ouvido os alunos, a gente tem discutido, trazemos proposições e ouvimos os alunos e fazemos ações para que a gente possa sanar as dificuldades que os alunos estão encontrando para a permanência na UFRR e para concluir um curso de graduação. O objetivo nosso é que o aluno entre,
e que, se o curso dure 5 anos, no final dos 5 anos ele tenha terminado. Isso é muito bom para a universidade, porque a gente entregou à sociedade o produto final, né, entre aspas, né, entregou o nosso aluno formado, e a gente fez no tempo, entre aspas, certo, mas no tempo em que o curso foi determinado. Quando o aluno demora muito para se formar, isso não é bom para a universidade. Aumenta o gasto, né? Aumenta o gasto do aluno. Estudante. E a gente ocupa uma vaga que já poderia ter sido de um outro aluno. Verdade. E a senhora falou da parceria com a PRAE, que é importante, que entrega os auxílios, né? Auxílio alimentação, auxílio transporte, moradia, diversos auxílios para os estudantes, também bolsas de extensão, mas a PROEG também tem algumas bolsas, também tem alguns programas que incentivam essa permanência dos estudantes, especialmente também voltados para as licenciaturas, para a experiência prática, estágios. Temos. A gente tem o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. A gente tem a monitoria, que é um programa que os alunos se candidatam para auxiliar o professor numa disciplina que ele já concluiu. Hoje a gente tem um programa que é muito caro para a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, caro no sentido de afetividade, né? Que é o Aprenda Mais, que é recuperar esses alunos que, por algum motivo, têm dificuldade na escrita, no cálculo, para as áreas de língua portuguesa, matemática e química. E língua portuguesa para migrantes, porque a gente teve um processo seletivo de migrantes, então eles têm uma certa dificuldade de acesso à nossa língua. Então, esse é um programa de fortalecimento, porque o que acontece? O aluno reprova nas disciplinas de cálculo porque ele não tem a base do ensino médio. E aí ele começa a não poder cursar as outras disciplinas. Ou porque ele uma tem disciplina pré-requisito para para outra, isso. Ou ele tem dificuldade na escrita e, com isso, ele não consegue avançar. Então, o Aprenda Mais ele veio para apoiar esse aluno que tem dificuldade, né? Esse também não é um programa novo, nós retomamos esse programa esse ano, depois que a gente fez na universidade um acompanhamento para ver o índice de insucesso e onde esses alunos estavam sendo retidos. E aí a gente propôs, são 3 meses no primeiro semestre para esse auxílio e 3 meses no segundo semestre. Então, a gente tem turmas de língua portuguesa, de química e matemática para esses alunos que têm dificuldade, para que eles possam avançar dentro do processo de ensino-aprendizagem e continuar seus estudos. Muito bom. Esse programa Aprenda Mais, inclusive, como a senhora falou, ele foi retomado, né? Eu lembro que ele já havia sido realizado em outros momentos na universidade, e ele contribui justamente com essa permanência dos estudantes que acaba conseguindo nivelar, né, a entrada, o ingresso desses estudantes. Ele é mais voltado para os calouros, é isso? Ele é voltado para os calouros, mas também para aquele aluno que sente que tem uma dificuldade que está travando, que ele não está conseguindo avançar. Ele não é exclusivo, né? Num primeiro momento, a gente tinha pensado só para os calouros, só que, quando nós conversamos com os coordenadores de curso, a gente viu que a gente precisava ampliar esse leque, né? Então, a gente ampliou. Tem calouros, tem alunos... Porque, assim, quando eu tenho 3 reprovações ou mais numa mesma disciplina, isso desestimula o aluno. Ele não quer mais fazer aquela disciplina, às vezes ele abandona o curso. Então, o intuito do Aprenda Mais é que o aluno possa passar na disciplina que ele tem dificuldade, que ele tenha sucesso e caminhe. E a senhora citou o PIBID, o Aprenda Mais, e também tem o PET, né, o Programa de Educação Tutorial. Que é muito importante, não são todos os cursos que tem, mas ele é um programa que também tem essas ações de permanência para o aluno da graduação. Professora, a gente já está chegando para o finalzinho da nossa entrevista. Para encerrar, qual é a mensagem que a senhora deixa para os estudantes do ensino médio que ainda não conhecem, né, a UFRR, para os que estão pensando em fazer um curso superior, mesmo que já tenham concluído o ensino médio? Eu queria convidar, Jéssica, toda a comunidade estudantil do estado de Roraima para que pudesse vir nos dias 29 e 30 conhecer a nossa universidade. Eu costumo dizer que a universidade ela é a nossa casa, porque ela é nossa mesmo. Ela é
da comunidade. A universidade só existe porque nós temos alunos. Então, eu gostaria de convidar que a comunidade viesse nos dias 29 e 30, de 8h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h30, conhecer o que a universidade tem a ofertar para a sociedade, conhecer os cursos, que eles possam se encantar com o que eles vão olhar na mostra e saber que eles podem pertencer à Universidade Federal de Roraima, desde que eles participem dos nossos processos seletivos. E hoje, como você sabe, os processos seletivos da universidade são inúmeros. A gente tem o vestibular, a gente tem o reingresso, a gente tem transferência, mais 60... migrantes, então a gente Leducar, vestibular indígena, a gente tem uma série de processos seletivos NEAD, educação à distância, o NEAD, que a comunidade pode acessar. Então, o evento Universidade de Portas Abertas, ele não é só para os alunos do ensino médio. Ele é para os alunos do ensino médio, mas ele é para a comunidade bovistense em geral. Então, eu queria convidar e dizer que a universidade estará de portas abertas e de braços abertos para recebê-los nos dias 29 e 30. Bom, nós conversamos com a professora Leuda Evangelista, pró-reitora de Ensino e Graduação da UFRR. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite. O espaço está aberto para suas considerações. Eu que agradeço, nós agradecemos, a Pró-Reitoria de Ensino agradece, poder estar aqui e compartilhar o que a gente tem feito na Pró-Reitoria de Ensino para melhoria da qualidade de educação no estado de Roraima e também contribuir para a sociedade do nosso estado. Muito obrigada. Obrigada, e assim encerramos mais uma edição do programa O Assunto é Gestão. Muito obrigada pela sua audiência até aqui e até o nosso próximo programa. Tchau!